Vamos lá. O que é a marca? O que é o selo de Deus? O selo de Deus? Tá bom. O selo de Deus, da Igreja Adventista, é o sábado. Você vai dizer Tá que é o bom. Espírito Santo. Qual que é a marca da besta? A marca da besta vai ser a guarda do domingo, imposta. Então, Mas não somente então cai isso. por terra isso que você acabou de falar. Não, sabe por que não cai? Pelo seguinte. No Apocalipse deixa bem claro o seguinte. Quando a besta surgir, vai ser colocada uma marca na testa e uma marca, na mão direita. na mão direita. Nós temos que entender o Apocalipse como... Mostra o texto. Não, é que o assim, eco do Antigo Testamento. O que está mostrando ali? Uma contraposição à lei de Deus. A minha abordagem não foi nem discutir o assunto, mas Claro. é tipo assim, quando você diz assim, não, a Ellen White falou que nem o sábado nem o domingo, mas peraí. Para o adventista, quando eu brinquei aqui falando o adventista profissional, ele não vai abrir mão do sábado nunca. Então, não é fato. Então, tipo assim, a Ellen White disse que é o sábado ou domingo, não sei o que. Não, tá. Mas, com todo respeito, Claro. para você, para o adventista, isso é um ponto salvífico. Isso é um ponto Deixa eu te salvífico. perguntar. Se Adorar você a imagem de perguntar escultura assim, para você é um ponto salvífico? se você perguntar assim, se um adventista abre mão do sábado, fala, não sou sabatista. Eu entendi Romanos 14. Porque Romanos 14 é assim, um faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias. E Deus recebeu como seu. Está lá no texto. Aí, se você diz, não, a luz que eu recebi está lá em Romanos 14, eu julgo igual todos os dias. Todos os dias para mim é dia do Senhor. Tá bom. O adventista, não, esse irmão não vai ser, ele vai ter problema na igreja local. Ele vai ter problema na igreja local. Igreja local, claro que vai ter, pelo seguinte motivo. Vamos separar uma coisa aqui, César. Quando você fala igreja local, vamos falar CNPJ. Tá bom? CNPJ, para ser membro daqueles... Ele vai ter problema com a tudo bem. denominação. Tudo bem, mas vai ter problema com a denominação, mas isso não é nenhum demérito. Por quê? Seria uma incoerência para a igreja que se chama Adventista do Sétimo Dia deixar como membro dela alguém que não guarda o sábado. É a mesma incoerência que teria uma igreja Assembleia de Deus pentecostal ter como um assembleiano alguém que nega o batismo com o Espírito Santo. Então não significa, ou a mesma situação mas de isso alguém cheio batista... na Assembleia. Está cheio na Assembleia de pessoas que não entendem que o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Não, mas tudo bem. E mas tá tudo bem. Não, eu estou falando assim, detalhes ali, detalhes. Mas oficial depende. Se está tudo bem, eu tenho as minhas dúvidas. Na CGADB, não. Exatamente. Principalmente que hoje tem Assembleias de Deus. Tem Assembleia de Deus do cabelo, do coque, tem Assembleia de Deus... Agora eu vou te dar outro exemplo. Eu quero a sua igreja, você é um pastor de igreja. A mesma coisa que você colocou para mim. Manda. Se o adventista tiver, tá bom. Agora eu vou, na sua igreja, um irmão da igreja lá, cooperador, não sei quais os nomes que vocês usam, e ele falou o seguinte, olha, eu senti, na minha interpretação, que... Quanto este. George Orwell escreveu... a casa. Ele também vai ter problema como membro de sua igreja? Ou ele vai continuar passando lição de escola dominical, sendo que agora ele acredita que Maria é, de fato, a mãe de Deus e que Maria realmente é o que ele pode orar? E se ele decidir agora fumar? Vamos lá. Ele também vai ter problemas. Então, veja bem, vamos separar duas coisas aqui. Porque senão fica confuso na cabeça de quem está nos ouvindo. Se você terminar a pergunta, tá. pode Nós temos que separar o que são as regras de uma denominação. Por isso que eu estou insistindo no nome CNPJ, para você ser membro daquela denominação, e o que são requisitos para a salvação. Não é a mesma coisa. Por exemplo, para eu ser da igreja presbiteriana, está lá no credo da igreja presbiteriana, está no credo. Eu tenho no meu computador ali para mostrar. Que você tem que ser obediente a tudo que o presbitério dizer da igreja e tudo mais, você tem que... Então, se eu sou membro de uma igreja conservadora que não aceita bateria, ou que não, sei lá, qualquer coisa, ou que não aceita que mulher use calça comprida, ou que não aceita que mulher corte cabelo. São os usos e costumes daquela igreja. Para eu ser membro daquela igreja e coerente com o que aquela igreja presa, eu tenho que aceitar subscrever aquilo ali. Agora, isso não significa que a outra que está noutra igreja que corta cabelo vai para o inferno. Então, mas tem uma diferença. Okay, uma coisa que você está falando, com todo... Não, você sabe o carinho que eu tenho por você. Eu tenho, e aqui a exaltação não é nada pessoal. Eu sei. Então, você até apanha por ser meu... Eu sei disso. Então, uma coisa é isso que você está falando, e é muito legal. Outra coisa é a vida real na prática. Tá, vamos lá. Então, na vida real na prática, para ser batizado na igreja adventista, você tem que assumir que a Ellen White é o espírito de profecia. Está escrito na ficha do batismo. Depois eu respondo isso aí. Então, é uma questão que coloca
o adventismo numa posição diferente de alguém que fala assim, eu não interpreto que o dom de línguas é... Eu, por exemplo, nunca defendi que o dom de línguas é... que o falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu sou continuista, mas nunca defendi. Mas, não são... Para você parece que são a mesma coisa, e eu vejo sinceridade quando você fala, porque você está falando de uma coisa que você acha que você percebeu assim, mas não é isso que acontece. Então, o adventismo, não tem como você ser adventista e falar assim, eu quero ser adventista, mas eu não quero guardar o sábado. Eu entendo Romanos 14 dessa forma. Eu posso refinar essa pergunta? Eu quero ser adventista, mas eu não quero o ponto número, eu não lembro agora, quando eu era apologista mesmo lá, eu lembrava que tem que número que era da ficha lá, 14, eu não lembro. Que número da ficha, porque parece que mudou a diagramação da ficha depois que eu terminei. No ponto 14 lá, eu falei, não, eu quero ser batizado, mas eu não entendo que a Ellen White é um espírito de profecia do testemunho de Jesus lá do povo. Não entendo, não. Eu acho que ela pode ter sido lá, ter dom, visão. Algumas visões ela acertou, outras ela errou, dá para documentar, mas falar que ela é o espírito de profecia? Não. Essa pessoa não vai ser batizada, entende? Então, essas doutrinas excêntricas, especialmente o sistema de salvação, que as 2.300 tardes e manhãs lá em Daniel 8, tornam o adventismo, o sistema de salvação adventista é diferente do sistema de salvação das restas das igrejas. É diferente da soteriologia calvinista e arminiana, onde o sistema é o mesmo e o ordo salutis muda. Porque não, o gente, ordo é salutis... sério. Um que fala que Deus escolheu quem vai ser salvo e quem vai se perder. E o outro fala que é livre-arbítrio. Desculpa, também a gente fala com muito carinho, muito respeito que eu tenho por você. E você sabe, até um desafio que eu te fiz para a questão acadêmica, porque a gente tem pouca gente conservadora. Você lembra disso? Eu lembro. Esse eu tenho dificuldade, irmãos, de aceitar. Falar que a mesma coisa não é. Dizer que Deus escolheu quem vai salvar e quem vai se perder. E o outro fala que é livre-arbítrio e falar que não, é só um detalhe. Isso é tão sério que a salvação... É salvação. Agora... assim como as 2.300 horas de manhã. Sim, tudo bem. Mas agora, por isso que eu falei. Por exemplo, imagina que alguém chega à conclusão que ele acredita na divindade de Jesus, ele acredita em Deus Pai, mas não acredita que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele também não vai ser batizado na sua igreja. Ele também não vai ser batizado. Refinar a pergunta? Porque você entende que a Trindade é uma questão bíblica que você não pode abrir mão dela. Não é só você, enquanto César. Você, enquanto líder da igreja. Olha, para ser membro da nossa igreja, você tem que acreditar na Trindade. Mas quando eu falo... Quando é a gente verdade. entende que o sábado... Isso é verdade. Mas quando a gente entende que o sábado é uma verdade bíblica, se eu batizar pessoas relativizando o sábado, eu estou sendo incoerente. Quando eu falo isso sobre a personalidade do Espírito Santo, eu estou alinhado com o todo da história da igreja. O sábado também é o todo da história da igreja. Você sempre teve defensores da guarda do sábado e pessoas que negaram o Espírito Santo. Então, vamos lá. Na história da igreja, você não tem unidade na história da igreja, daquele historiador, dizendo que a igreja tem que guardar o sábado. Não, isso não tem é um fato. unidade nem com relação à Trindade, Então, um monte de coisa. Não, assim, em relação a... Isso não é um fato. Não, em relação à quantidade a salvação de não é grupos unânime. que entendem o domingo é majoritariamente massacrante do que grupos sabatistas. Mas a pergunta assim, por exemplo, eu não guardo o sábado, trabalho no sábado, ganho dinheiro no sábado mesmo. Como bacon, para mim, bacon é o alimento mais completo. Tô brincando. Né? Mas assim, já bebi minha segunda xícara de café aqui. Eu vou pro céu, ou se eu morrer agora? Para você? Tá. Eu posso responder biblicamente? De preferência. Tá bom. Vou responder biblicamente, que o programa mostra o texto. Eu matei ele. Na Bíblia, que mexem comigo. Há outros, mas vou citar 2 de exemplo. Jesus um dia curou a filha de uma mulher Ciro-Fenícia, que um evangelista chama de Ciro-Fenícia, o outro chama de cananeia, que era um termo pejorativo que nem era usado mais na época do Novo Testamento. E em outra situação, Jesus curou o servo de um centurião romano. Vamos parar para imaginar a biografia desses dois? Eu não estou inventando coisa que não está no texto, não. O texto não chama nenhum dos dois de judia e judeu. Cananeia. Então ela era cananeia. Se eu mostro o texto diz que ela era cananeia. Ela era gentia. Se o outro ele é... O que é na prática ser gentio? Ela adorava deuses pagãos. Não está na aliança de Abraão. Não estava na aliança de Abraão. O outro, com certeza, oferecia incenso para o imperador. E para Marte. E outras cositas mais. E Jesus disse assim, eu não encontrei fé em Israel como desses. Vai, a tua fé te salvou. E aí,
tem uma coisa que eu vou pedir licença para entrar na sua área, que é o que os latinos